Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, vou passar uma dica de ouro para vocês hoje, viu? Uma dica de ouro aí, relacionado ao painel solar, tá bom? Relacionado ao painel solar. Recentemente, o meu painel solar, ele parou de aparecer a função aqui das baterias. E aí fiquei preocupado, falei, nossa senhora, o que será que aconteceu? Será que deu problema na controladora, né? E fiquei preocupado e falei, agora só faltava ter queimado a controladora. E o prejuízo é grande, porque a controladora não é barato, né? Aí vai daqui, vai dali e mexia aqui no disjuntor e ligava e desligava, porque ele apagava, né? Ele não aparecia nada aqui. Ficava tudo escuro. Aí você ligava os painéis solar, aí ele funcionava aqui. Só que não aparecia a carga do painel solar, que nem que vê, ó. Tá vendo? Agora aqui ela tá gerando 206 watts de energia, né? Então não aparecia nada. Por quê? Porque ela trabalha em conjunto com as baterias lá em cima. Então a energia das placas solar lá entra aqui, daqui ela vem e joga lá para as baterias, né? Joga lá para as baterias e, perdão, ela entra, vai lá em cima, joga para as baterias e as baterias vêm e aparece a potência aqui, tá bom? Aí não estava aparecendo isso. E eu mexia aqui no disjuntor e nada, falei, meu pai do céu, será que deu pau na minha controladora? Aí eu ligava a fonte aqui na energia, funcionava de boa o inversor. Por quê? Porque a energia vinha normal. Só que aí eu falei, mas então pifou as baterias. E eu desligava aqui e via que tinha potência aqui das baterias. Falava, meu, o que aconteceu? O que aconteceu? Que nem agora, tá desligado da energia aqui, tá aqui a potência de volts da bateria. E o painel solar, ó, tá jogando 100%, a bateria tá carregando, agora caiu 96, vai estar 100% e gerando um consumo aí de 194 watts, que é da geladeira, né? Enfim, resumindo, meus amigos, eu peguei um meter, né? Peguei meu meter, esse aparelho aqui, e fiz o teste das entradas aqui. Fiz um teste em uma e não deu sinal. Fiz o teste em outra, deu sinal. Aí eu peguei, tirei o disjuntor daqui. Fiz o teste novamente com ele sem fio, sem nada. A mesma coisa. Um lado não dava corrente e o outro dava. Eu peguei um pedaço de fio, coloquei de volta o disjuntor aqui, liguei a chave e coloquei o fio direto aqui e o fio direto aqui. Ele deu sinal na controladora. Aí o que era? Deu problema no disjuntor. Um polo do disjuntor deu defeito. Por quê? Quando tá o dia de sol muito quente, muito forte, e às vezes você tá com uma geladeira, às vezes você tá com uma televisão ligada, o consumo naturalmente é maior, né? O consumo ele é maior. Então ele esquenta, normalmente ele esquenta o positivo aqui, que vem da bateria com a controladora. Só que o disjuntor não estava desarmando. E era um disjuntor de 40. Era um disjuntor de 40 amperes. Ele não estava desarmando. Os fios que eu uso aqui é de 6 milímetros. Então eu vou aproveitar, né? E vou colocar um de 10 para a corrente da bateria.
Aqui é o mínimo, né, que eles pedem de 6 a 8, né? Então eu vou aproveitar, acho que eu vou colocar um de 10. Então o que aconteceu? Tava esquentando por causa da carga, né? Do volume alto de corrente da bateria pro inversor aqui, né? Para controladora. E o disjuntor não caiu. Então ele deu pau no disjuntor. E como eu tinha sobressalente esse disjuntor aqui de 20, peguei e coloquei ele. A princípio aqui, ó, tá morninho, não tá quente, tá? Tá morno. Eu vou fazer um teste com ele para ver se quando tiver bem esquentando mais, se ele vai cair. Se ele cair, eu vou comprar um de 40, que o ideal é o de 40, e vou colocar aqui um de 40. Só que por enquanto eu vou usar esse de 20 amperes bipolar, né? Bipolar. A princípio tá bom. Então o que eu quero passar para vocês, meus colegas? Sempre quando o equipamento der algum problema, tá vendo? Tá gerando aqui, ó, 216 watts, tá? 216 watts, o sol tá não tá no meio ainda, né? Tá pegando a lateral da placa, então quer dizer, não tá dando a potência normalmente da placa, porque aqui normalmente ele trabalha com 400, 380, 420 watts, né? Que a placa é 570. Então vamos ver lá para meio-dia como que vai estar isso aí, tá? Essa luzinha amarela aqui, o dia que eu fiz o meu primeiro vídeo lá, eu não falei para vocês. Tem esse botão aqui, ó, que você liga e desliga. É essa saidinha aqui, ó. Ela é para lâmpadas de 12 volts, né? Para você utilizar, ou alguma outra fonte de energia aí que seja 12 volts. O que eu fiz? Adaptei um cooler aqui, ó. Quando tá muito sol, tá muito calor, por aqui, pela controladora, eu ligo ela e aciona o cooler que fica aqui dentro, ó. Tanto é, ó, se eu desligar, ó, tá vendo? Desliguei, ó. Vou ligar ele, ó. Então ele auxilia a refrigerar um pouco a temperatura. Que nem agora, ele está com 31,3 graus de temperatura. Normalmente com ele desligado, ele vai até uns 45, 48. Então quando ele está ligado, ele refrigera legal aí, refrigera bem, tá? Aqui dentro da caixinha, porque ela fica fechada nesse quadro de disjuntores. Então, resumindo, o que eu quero passar para vocês? Hoje em dia, existe aí eletricistas profissionais, corretos, né? Sinceros no seu trabalho. E também existe aqueles picareta. Existe aqueles picareta que não tem muito conhecimento. E também tem aqueles que quer tirar proveito, né? Porque como painel solar, fotovoltaica é algo novo, né? Que está tendo aqui no Brasil, então tem muita gente esfolando, viu? Tá esfolando legal, tá? Então você vê, se eu não tenho um pouco de conhecimento, o que eu ia fazer? Eu ia achar que o problema estava aqui. E se eu chamo uma pessoa que não entende, ou que gosta de tirar proveito da situação, o que ela ia fazer? Ela ia falar que isso aqui estava com defeito, ou ia falar para você comprar outro, ou ia falar que ia levar para consertar. Na verdade, não ia ter problema algum. Ele ia te cobrar o valor do conserto e você ia pagar por uma coisa que não havia e não teria necessidade de conserto, né? Ou também você poderia achar que eram as baterias, né, que estava com problema, quando na verdade o único problema estava aqui, em que um polo ele parou de funcionar. Pode ser
temperatura? Pode, mas não estava uma coisa que estava derretendo o fio. Ou pode ser um defeito, normalmente, que é óbvio que dá mesmo, defeito de fabricação, né? Então você vê um disjuntor desse aqui no Mercado Livre, o de 40, você vai pagar aí R$ 27, 27, R$ 30. Então ficou um serviço em que eu mesmo troquei, ainda não comprei o disjuntor porque vou testar esse aqui, né, de 20, para ver se ele desliga conforme esquenta muito. Se ele não desligar, conforme estava trabalhando aí na temperatura de 40 graus, né? Se ele não desligar, eu vou deixar ele. Se eu vejo que começa a esquentar e ele cai, aí eu coloco o de 40, né? Compro o de 40 e coloco o de 40. Então o que eu quero passar para vocês é isso, tá bom? Antes de dar algum problema aí e às vezes você não entende, procura ver certinho quem que você chama, quem que você vai optar aí para te dar um respaldo. Porque às vezes, que nem aqui no meu caso, ó, às vezes um servicinho de R$ 30, às vezes você vai pagar aí 300, 400 pau, né? Porque hoje em dia qualquer serviço de eletricista aí é no mínimo aí 200, R$ 250. Ninguém faz mais nada menos que isso aí. Então achei legal passar essa dica aí pra vocês, porque assim como eu tive esse problema, eu tenho certeza que pode ter mais gente aí que passa por essa situação, tá bom? Que passa por essa situação, tá? Então fica a dica aí pra vocês, tá bom? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, se quiser comentar no meu canal, se tiver ao meu alcance, eu passo a orientação para vocês ou faço um vídeo informando sobre a dúvida. Tá bom, meus amigos? Que Deus abençoe vocês aí e um ótimo domingo a todos vocês. Um grande abraço.